entender melhor essa parte aí do calor latente, a gente tem como calcular esse calor. Esse calor é mais mole, é o que mole, que mel, que melão, que moleza, é o Q igual a ml. M é a massa e L é o latente. Perceba que não tem variação de temperatura, porque ele não muda a temperatura. Então, a gente vai chamar de calor latente a quantidade recebida quando ele está ali na mudança de estado. Ou seja, esse L é o latente do material. Então, assim como a gente tinha o calor específico, que era específico do material, nós teremos também o calor latente, que é do material. Então, cada material terá o seu calor latente. Esse L, ele vai ser um valor dado ou pedido. Então, a gente não precisa ficar guardando esses valores. Ele vai ser colocado na questão. Então, a gente sabe ali ó, que L é o calor latente, Q é a quantidade de calor recebido ou perdido, e M é a massa. Então, se o corpo ganha calor, né, ele vai, por exemplo, fundir ou vaporizar, esse Q é maior que zero. E se ele perder calor, ele solidifica ou condensa, esse Q é menor que zero. E o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte. Por exemplo, para a água, calor latente de fusão, 80 calorias por grama. Isso significa que se eu pegar ali o gelo, na iminência de virar água, ou seja, a 0 graus Celsius, isso indica que eu preciso dar 80 calorias para que cada 1 grama de gelo vire água. Certo? Eu tenho ali pressão constante, nível do mar, gelo a 0 graus Celsius. Conforme eu vou dando calor para aquele gelo, para que eu consiga fundir 1 grama de gelo, eu preciso dar 80 calorias. Se eu quiser que a água vire gelo, boto a água para congelar, eu preciso retirar 80 calorias de energia para que ela vire o gelo. Se eu tiver ali vaporizando 100 graus Celsius, eu quero que ela vire vapor. Então, eu preciso dar 540 calorias. Essa transição de fase, ela acontece em momentos ali específicos. Quando a gente for calcular, a gente tem que ter ali a temperatura de transição. Então, quando a gente olha para um esquema desse, a gente tem ali a fase sólida. Fase sólida, a temperatura está aumentando. Ó. Fusão, a temperatura não aumenta, mantém constante. Virou líquido, aumentou de novo. A temperatura está mudando. Chegou no valor máximo, ela vaporiza. Depois que vaporizou, ela vira ali, vai para a fase gasosa e vai aumentando. Então, a gente vai ter um gráfico desse estilo aqui, ó. Desse jeito aí, ó. A fase sólida, a temperatura está aumentando, ele está ganhando calor. Fusão, ele ganha calor, mas não muda a temperatura. Fase líquida, ele ganha calor e muda a temperatura. Ebulição, ele ganha calor, mas a temperatura mantém constante. E depois, na fase de vapor, ele continua ganhando calor e ele muda a temperatura. Mas podia ser o contrário. Ele podia, ao invés de estar aumentando ali, né, fusão e ebulição, ele poderia estar ali no processo de liquefação. Então, ele está lá no vapor, diminui a temperatura. Aí chegou na temperatura mínima do vapor, ele vai perdendo energia e mantém a temperatura constante. Aí ele sofre o processo de condensação ou liquefação. Ele chegou na temperatura mínima do vapor, aí ele perde energia, chegou na máxima do líquido, sem mudar a temperatura, que é a mesma. Aí ele perde energia, então essa temperatura vai mudando. Ele chega na temperatura mínima na fase líquida. Aí ele vai sofrer o processo ali de solidificação, que vai chegar na maior temperatura do sólido, depois ele perde essa energia e vai diminuindo a temperatura. Em termos de cálculos, a gente teria, por exemplo, um gráfico assim. Ó. A gente utilizaria para a parte 1 ali o quimicão, né? Massa, calor específico, variação de temperatura, que é o calor sensível. Na fase 2 é o quimel, que moleza, que melão, que é o M vezes calor latente. Na fase 3, ele é sensível à mudança de temperatura. Então, a gente vai usar o quimicão, só que está na fase líquida. Então, esse C ali é um calor específico na fase líquida. A fase 4 é a fase de vaporização, porque a temperatura não mudou. Então, é o quimel. E na fase 5, ele muda a temperatura. Então, é o quimicão, que é o calor sensível. A gente utilizaria nesses 5 processos aí, essas duas equações. Só que
Primeira ali, calor sensível, mas é o calor específico na fase sólida. Segunda, calor latente, mas é o latente de fusão, porque ele está ali na fase de transição de fase da fusão. Na 3 é o líquido, então calor específico do líquido. Na 4, vaporização, calor latente de vaporização. E na 5, o estado ali gasoso, então calor específico do gasoso.